Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou fazer mais uma reflexão bíblica para a nossa meditação. Pretendo fazer isso durante as minhas férias, uma vez ou outra, assim que o Espírito Santo de Deus me tocar que faça. Eu vou fazer, guiado pelo Espírito Santo, por misericórdia. E hoje a gente vai meditar, quero ler uma reflexão no capítulo 16 de Marcos, no versículo 15 e 16, que diz assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Eu quero me apegar aqui no primeiro versículo, que fala em ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus Cristo, ele nos deu a missão, a todo cristão. Não foi a padre, não foi a pastor, não foi a presbítero, não foi a diácono, foi a todos os cristãos, para que pregasse o evangelho a toda criatura. Para quê? Para que almas viessem a se converter a ele, a crer no evangelho e alcançar a salvação, através da palavra. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui é sobre um fato de que a nós foi nos dado o dever de pregar, mas o convencimento dessa palavra não vem de nós. Não somos nós que convencemos o homem do pecado. Essa missão é do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é que pode convencer o ser humano do pecado e afastá-lo do pecado e fazer com que ele perceba o pecado, resista ao pecado. Não o homem. Ao homem foi dado, e à mulher, ao ser humano, foi dado a ordem de pregar, de falar da palavra. Ainda aqui no livro de Mateus, capítulo 4, Mateus 4, e versículos 18 e 19, diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Mais uma vez aqui, Jesus chamando, convidando aqueles dois irmãos, o Pedro e o André, que eram pescadores, para que Jesus trabalhasse na vida deles e os tornasse pescadores de homens. O que quer dizer isso? Pregadores da palavra, que levasse a boa nova do Evangelho, né, do reino de Deus. Mais uma vez aqui ele falando que a nós foi dado a ordem de pregar, de levar a palavra. Ainda eu quero ler aqui no livro de 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 9, 16, Paulo falando aos coríntios, né? O apóstolo Paulo falando aos coríntios, que diz assim: Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Mais uma vez aqui, né, o apóstolo Paulo, que foi um convertido já depois que Jesus Cristo subiu aos céus, né? Ele teve um encontro com Jesus Cristo no caminho de Damasco, quando ele estava perseguindo os cristãos, porque Paulo foi um perseguidor de crente,
perseguidor de cristão, né? E ao sair a busca e a caça dos cristãos, ele teve um encontro no caminho de Damasco com Jesus Cristo, já ressuscitado. Jesus Cristo apareceu para ele através de uma imensa luz, forte luz, que fez com que ele caísse do cavalo. E ali ele foi convertido para que pregasse o evangelho. Ali ele passou de perseguidor a perseguido. Por quê? Porque ele passou a pregar o evangelho. E ele diz: a mim foi imposta esta obrigação, e ai de mim se não cumprir, se não pregar. Né? Mais uma vez aqui está falando que fomos chamados para pregar o evangelho. Não para convencer o homem do pecado, mas para pregar. Porque essa obra do convencimento é do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, ele já falou que enviaria, né, o Consolador, que é o Espírito da Verdade, para pregar o Evangelho. Né? Então, é uma obra do Espírito Santo. Né? Em João 16:7, vamos ler. João 16:7. Né? Que Jesus Cristo diz: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. No versículo 13 ele diz: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de mim mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo da verdade. Esse Espírito Santo que convencerá o homem. Ele diz aqui no versículo 8, quando ele vier, convencerá o homem ou o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa Bíblia aqui ela fala o mundo, mas quando ela se refere ao mundo, ela se refere aos seres humanos. Né? O Espírito é que convence, a nós só cabe pregar. E que é uma honra pregar a palavra de Deus, é uma honra. Porque a Bíblia diz que os anjos quiseram fazer isso. Os anjos quiseram fazer isso e Deus disse: não, isso vai ser uma obra do homem, do ser humano, eles que vão pregar. Então é uma honra. A nós foi posta essa obrigação, como Paulo disse, de pregar o Evangelho. Todo aquele pessoas que se dizem cristãs, que se dizem crer em Jesus Cristo, mas não fala de Jesus Cristo em momento oportuno, não prega a palavra de Jesus Cristo em momento oportuno, eles estão negando a fé e estão negando a Jesus Cristo. Cabe a todos nós pregar o Evangelho, falar de Jesus Cristo em momento oportuno. O Espírito Santo nos convence da verdade. Quem diz a obra do Espírito Santo são essas. O Espírito Santo nos ensina a amar o próximo, a ter a verdadeira alegria, a ser longânimo, suportando uns aos outros, a ser benignos, sempre pronto a fazer o bem, a agir com a verdadeira bondade, a ter fé inabalável, a ser manso nas ações, a ter temperança, equilíbrio e domínio próprio. Obra do Espírito Santo. E outras coisas que o Espírito Santo nos guia no dia a dia. Né? Que a Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele milita, ele tem uma batalha entre a carne e o Espírito.
todos os dias de nossas vidas. Então ele orienta que nós andemos em espírito para não fazer a vontade da carne. Mas é o Espírito Santo que convence o homem. E não o homem convence o homem, mas o Espírito Santo. Ao homem foi ordenado pregar a palavra. Mas tem pessoas que estão tentando, querendo fazer a obra do Espírito Santo. Quer, por força, convencer o homem. Por força, convencer o homem do pecado. Convencer o homem por força e não pela palavra. Mas a Bíblia manda que pregue a palavra. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa frutificar em nossos corações, que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar em nossas vidas e nos orientar a cada dia. Fica essa singela palavra, né, de uma pessoa que eu não sou nenhum poliglota, não sou nenhum estudioso da Bíblia, né? Mas aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, estou passando para vocês, porque a Bíblia diz, dai de graça o que de graça recebeste. Que Deus os abençoe, que Deus proteja, que Deus nos guie, que Deus nos ajude, que Deus nos dê a sua verdadeira paz. Em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.